A gente tem que aprender nessa vida, e com os erros e com os acertos. É isso aí. Vocês não estão se preocupando só em vender o vinho. A preocupação de vocês é ensinar para a pessoa a experiência que ela tem com o vinho. Porque o ser humano, na verdade, dentro do possível, ele quer ajudar as pessoas. Estamos começando mais um BradoCast, o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje é um episódio muito especial, pois trouxemos aqui o Júlio D'Agostini, que ele é fundador da Boccati, empresa com 28 anos de mercado e é referência nacional nos segmentos de presentes empresariais, vinhos, espumantes, acessórios e também eventos locais. Que é isso? É um baita case da nossa região, uma empresa referência para a nossa região aqui, né? Eu duvido que exista alguém desse mundo que não conheça a Boccati, porque é uma referência, né? Cara, é. E puxando essa linha, Júlio, como que começou a Boccati? Sempre foi vinho? Sempre foi essa pegada, eventos? Na verdade, começou um tempo bem antes, mas nessa época que nós inauguramos a Boccati, em 1996, na verdade, nós estávamos... na verdade foi 25, final de 95, então estamos fazendo 28 anos que tu comentaste aí. Eu era representante da Razip de Vacaria de Maçã, que é do Grupo Rondão, sabe? Nós começamos isso bem antes, né? Em 89, e aí quando o seu Raul começou a fazer o queijo Gran Formaggio, que esse sim é conhecido nacionalmente e agora é exportado para alguns países, então ganhou uma dimensão muito grande. Quando ficou pronto o queijo, ou um pouco antes de ficar pronto o queijo, o seu Raul importou um container do Grana Padano italiano para nós começar a fazer o teste aqui no Brasil, para botar na boca das pessoas, para começar o pessoal conhecer o produto. E esse container ficou a meu cargo de comercializar. Nessa época, então, o seu Raul, além de eu usar os clientes que a gente já tinha, ele me indicou vários clientes para mim visitar. Quando eu falo mim, é a empresa, logicamente. Mas naquela época, nós éramos em 2 ou 3. 2 ou 3. Então, tá. E aí a gente começou a visitar alguns clientes que a gente tinha e visitar muitos clientes que o seu Raul indicava. Na época, indicava, logicamente, o Grupo Rondão, indicava o Grupo Marco Polo, o Grupo Agrália, essas coisas aí. Frasli. Então, quando nós começamos a comercializar o queijo, logo o pessoal começou a vir. Eu já tinha o espaço onde é a Boccati hoje, que tinha a entrega de maçã, comercialização de maçã. O pessoal começava a pedir assim: Júlio, queremos vinho. Porque essas pessoas que vinham lá indicadas pelo seu Raul, que nem eu disse, eram pessoas que vinham de todo o Brasil. Essas pessoas queriam vinho, queijo com vinho. E aí, naquela época, em 95, a gente fez uma parceria já no mesmo ano com a Miolo, que a Miolo, naquela época, era uma das únicas que tinha, porque em 95 ainda o vinho nacional não era muito difundido. Hoje ele é muito difundido. Então, começamos a trabalhar com a Miolo, e aí começou o pessoal a levar Miolo, aí o pessoal começou a pedir mais vinho. Então, na época nós trabalhamos, nós tínhamos a ideia de trabalhar somente com vinho nacional, por vários motivos. Eu sou um apaixonado por vinho nacional e só queria trabalhar. Só que com o tempo e com o crescimento, o pessoal também queria vinho importado. E o vinho importado, ele dominou o mercado por um bom tempo e ainda hoje domina. Apesar que o nacional, nos últimos 5 anos, cresceu bastante. Bom. Depois podemos falar de quantidade de vinho nacional. Bom, então começou assim, e aí a gente foi aproveitando esses empresários que vinham de todo o Brasil e tal, e também começamos a colocar alguma coisa de presente, e assim vai. Bom, na mesma sequência, como a gente começou a trabalhar com várias vinícolas nacionais, nós percebemos que as vinícolas estavam muito mal assessoradas assim de acessórios. Eles não tinham acessório, não tinham champanheiro, não tinham sacarolha, não tinham taça, porque era um mundo novo surgindo. Então, nós fizemos uma champanheira
naquela época lá. Começamos a trabalhar com essas vinícolas, que era parceiro nosso, e a gente descobriu aí um nicho de mercado muito importante. E assim é até hoje, graças a Deus. Então, basicamente, o início foi esse aí. Legal. E uma história positiva sempre tem um monte de parceiro que está contigo. Então, eu faço questão de realçar o início lá com o seu Raul, o início com a Razip, que até hoje a gente trabalha com a Razip, trabalha com o Gran Formaggio. Depois a gente, na sequência, a gente comercializava o Gran Formaggio no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então a gente fez esse trabalho de divulgação e de degustação nesses estados. E aí a gente também aí aproveitou, fez bastante cliente, bastante... Isso é a importância, né, da parceria, da conexão. Sim. A gente fala muito é o networking, né? Sim. Tu conhecer as pessoas, agregar valor, porque isso lá no futuro vai colher frutos. Sim. E frutos muito bons, né? Sim. E olhando para a Boccati hoje, ela não entrega, ela não é simplesmente uma loja para vinhos, né? Ela oferece muito mais do que isso, ela oferece uma experiência com isso. E de onde surgiu essa vontade, essa ideia de não ser simplesmente uma distribuidora? Boa. Bom, um pouco está dentro de mim essa situação, porque eu acho que o serviço ele é fundamental. Boa. O relacionamento ele é fundamental. Uhum. Então, os frutos não vêm, o relacionamento e o serviço, os frutos não vêm agora. Os frutos vêm com o tempo. Com o tempo. Então, nós somos vistos, e eu insisto até hoje com o meu pessoal, que é fundamental entregar bem. Boa. É fundamental prestar o serviço. Muitas vezes se perde no início tu prestar o serviço. Muitas vezes se perde, porque tu não faz a venda imediata, mas tu está prestando o serviço. E o serviço... que já era importante há uns 15 anos atrás, hoje ele é muito mais importante porque o público percebe hoje o que é serviço. O público sabe quanto custa uma coisa, quanto custa outra, e ele sabe quando tu quer fazer o máximo possível para entregar. Então o pessoal reconhece serviço hoje. Quando o pessoal reconhece serviço, é mais fácil também, logicamente, porque aí tu incute na cabeça dos nossos colaboradores e eles entendem isso. Então, isso está dentro do sangue Boccati. Sim. E isso é uma coisa muito legal de vocês, da Boccati, que hoje a gente fala de uma empresa de 28 anos. Essa empresa, ela não começou pensando no curto prazo. Sim. Ela começou pensando no longo prazo e o que a gente pode atingir lá na frente. Sim. Então, aí vocês se preocupam com o serviço e entregar qualidade e relacionamento. Porque uma empresa que pensa em agir rápido, ela não chega a 28 anos. Sim. Ela morre lá no início da corrida. Sim. Então, essa preocupação com o longo prazo, eu acho que foi algo que destacou vocês, né? Porque não basta só entregar um vinho, né? Tem que ser algo a mais. Tem que ser algo diferente. E aí eu imagino que a ideia de tudo que vocês fazem na Boccati hoje foi vindo de acordo com a experiência, né? Porque começou com vinho, mas aí, que a gente falou, veio da champanheira, veio acessórios, e daí foi vindo de acordo com o tempo, né? Sim. E uma experiência legal que eu vivi, na verdade, antes do queijo, quando eu comecei com a maçã em 89, não se fazia degustação de maçã em supermercado. E foi como é que eu vou dizer assim, uma aposta minha, nossa, lá da empresa, que a gente tinha que botar na boca das pessoas produto para o pessoal experimentar, na verdade. E maçã não é diferente, mesmo que seja um produto fácil de adquirir. Total. E a gente depois comprovou mais adiante isso no vinho. Quando veio a pandemia, o vinho nacional aumentou bastante porque o pessoal provou em casa o vinho. Então, isso ajudou muito o vinho nacional a crescer. Voltando à maçã, então, a experiência, não se tinha o costume de vender supermercado direto para o supermercado. Se vendia na Ceasa e da Ceasa vinha para o supermercado. Naquela época, eu me lembro que fiquei 2 anos iniciando e 2 anos sem ganhar uma comissão, porque eu acreditava no projeto. Depois que a gente começou a ganhar comissão, claro que ela foi boa, sem dúvida nenhuma. Mas nós acreditávamos nesse projeto, nós fazia pilha de degustação em supermercado, botava uma pessoa lá para fazer degustação e as vendas aumentavam muito
Virou uma consequência, né? Então, a gente tem que aprender nessa vida. E com os erros e com os acertos. É isso aí. Quem diz que só ganhou medalha é mentira. A gente tem medalha, mas tem derrota também. Com certeza. Mas essa foi uma medalha que nos serviu para mostrar para o pessoal que vem atrás que tem que ter o trabalho, tem que ter o serviço, tem que acreditar no que faz, tem que estudar bem o mercado, logicamente. Com certeza. Claro. Então está intrínseco no meu pessoal lá que ele sabe que tem que ter qualidade de serviço para atender. Totalmente. E hoje a Boccati ela é muito ampla, né? Diversos produtos lá, Desculpa, diversas experiências. Diversas experiências, obrigado, isso aí. E como que vocês lá dentro selecionam isso? Boa. Porque, por exemplo, hoje no mercado, tanto nacional quanto internacional, a gente tem diversos tipos de vinhos, espumantes. Sim. E como que acontece essa seleção? Esse aqui, ele é um vinho bom e ele precisa estar no nosso catálogo. Boa pergunta. Volto a falar de novo no vinho nacional, que está numa crescente maravilhosa. Top. E eu sugiro que as pessoas coloquem na boca o vinho nacional. O que a gente tem feito assim nos últimos... Depois da pandemia, basicamente. Alguém quer vender vinho para Boccati. A gente marca lá, geralmente é das 11 ao meio-dia, 3 vezes por semana. Então, 11 ao meio-dia tem degustação de vinho. Nós temos hoje 5 sommeliers na loja e 2 se formando agora, até o final de ano. Então, eu considero que a gente tem 7 sommeliers. Perfeito. Certo? Então, nessas degustações, a gente degusta lá 5, 6 rótulos, das 11 ao meio-dia, certo? E dessa degustação de rótulo, o sommelier depois diz, esse vinho aqui, pelo custo-benefício, pela história, porque a história também é importante, certo? Mas pelo custo-benefício, para vender a X valor, vale a pena. Se o sommelier chega à conclusão que esse produto aqui, nesse valor que a vinícola quer nos vender, é muito caro, a gente não trabalha. Não trabalha. Então, 90%, eu não vou dizer 100%, porque volta e meia tem alguma exceção, mas 99% do vinho que entra dentro da Boccati hoje é feita a degustação pelo sommelier. Legal. E aí também já passa, além desse filtro, passa pelo filtro se o vinho é bom, é de qualidade ou não. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa é a primeira. É a primeira. Essa é a primeira, mas aí eu volto a dizer, ressaltando o vinho nacional. As vinícolas que têm vindo lá, ela já vem com produto bom. Sim. Ela já vem com produto bom. Dificilmente tem produto. A única coisa que pode acontecer é que o valor que a vinícola queira vender, a gente não concorde porque o público não vai aceitar. Sim. Nós temos que pensar sempre no público final. Nós temos que pensar quem vai comprar o vinho. Ele tem que chegar em casa e tem que dizer assim, valeu a pena comprar o vinho, valeu a pena a indicação do sommelier. Certo? Nós não podemos correr o risco de um cliente comprar um vinho e chegar em casa e dizer assim, pô, o sommelier me disse que o vinho era bom e não era. É claro que gostos são gostos, mas a qualidade tem que ter sempre. Tem que ter sempre. E aí vai ferir a confiança do cliente. Logicamente. Porque se eu peguei um vinho lá, não gostei, eu não vou voltar lá. Sim. Porque já passei uma experiência ruim, não vou voltar. E aí, às vezes, isso às vezes não é nem por conta do vinho. Aquele cliente, aquela pessoa que foi lá procurando uma degustação boa, procurando uma experiência, por exemplo, na Boccati, se ela entra e tem uma experiência ruim, não gosta do vinho, ela não volta mais e não é a comprar esse vinho. Ela não volta mais na Boccati. Lógico. Quem se prejudica mais é a Boccati, no fim das contas, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que esse trabalho ele tem que ser muito meticuloso e tem que ser com um cuidado muito grande, né? E aí eu encaixo para perguntar, como é que vocês garantem a satisfação do cliente? Que cada cliente vai ter uma experiência boa lá na Boccati? Na verdade, uma grande coisa é o treinamento. A gente treina as pessoas, a gente sabe. Ele sabe o que eu penso. Agora, nós somos seres humanos, né? Logicamente. Com certeza a gente erra, mas é dos erros que a gente acerta, que a gente procura acertar melhor. Então, o importante é ter definido o que a gente quer. A gente quer atender bem com um produto de qualidade, certo? Nesse caminho, logicamente que se erra. Agora, o que muitas vezes qualquer pessoa diz assim, eu não gostei de vinho, nós temos a certeza que ele não gostou do vinho porque ele não gostou
do tipo de vinho, mas não que o vinho não era bom, porque a gente faz essa pré-seleção. Então, que é muito importante. No início, a gente não fazia essa pré-seleção, logicamente, porque tu nasce, agora a gente quer aperfeiçoar, a gente cada vez quer errar menos. Por isso que a gente faz esse trabalho de degustação antes do produto entrar na loja. Legal. E olhando para o público da Boccati, vocês atingem pessoas que estão iniciando na degustação de vinhos, enfim, ou pessoas já mais experientes? Boa pergunta. Bah. Eu gostaria de fazer curso toda semana para iniciante. Mas nós vamos ter um sábado que vem. Sábado que vem vai ter um. Que a gente fez pouco esse ano e eu vou explicar o porquê. Porque é difícil tu, na conversa com a pessoa que quer fazer o curso, de entender qual é o grau que ela sabe. Então, muitas vezes ocorreu na Boccati e ocorre em qualquer lugar. Tu faz lá o curso para iniciante e tem muitas pessoas que quando termina dizem assim, eu não gostei do curso. E aí tu pergunta por quê? Porque ele já não era mais iniciante. Então, muito assunto que foi falado nesse curso, a pessoa já sabia. Já sabia. Então, é difícil tu uniformizar um número de pessoas, na verdade, para fazer o curso. Sim. Então, tem esse problema. Agora nós vamos ter mais cuidado, porque nós vamos passar bem detalhadamente tudo que vai ser falado para a pessoa poder escolher. Então, essa é a ideia também. Agora, o ano que vem, a gente deve fazer bastante curso desses aí, bem detalhado, para a pessoa saber bem certo tudo que vai ser falado, para não ter essa disparidade. Isso é muito importante, né? A visão que eu tenho de fora é a seguinte: vocês não estão se preocupando só em vender o vinho. A preocupação de vocês é ensinar para a pessoa a experiência que ela tem com o vinho. O que o vinho pode proporcionar e o ambiente que o vinho gera, né? Que transforma. Claro. O vinho é uma bebida milenar, não é à toa, né? Não é à toa que ele está aí há anos e anos e anos na história da humanidade. Não, exatamente, colocou bem, achei bem interessante. E aí é um assunto que eu gosto de debater, na verdade. Porque nós estamos em função de educar, de ensinar. Não só no quesito vinho. Não só no quesito vinho. Eu sou que eu incentivo muito as pessoas que estão lá a estudarem. E estudar, para mim, não é só fazer faculdade. Estudar, para mim, se relacionar já é um estudo, viu? Quando a gente conversa com bastante pessoa, tu está estudando, certo? Mas, assim, hoje tem um caminhão de curso para se fazer. Caminhão de coisa para aprender. Eu digo para o pessoal, vai para casa, tu descansa um dia, mas não descansa todos. Vai aprender, vai ler, vai fazer um curso. É importante, porque a Boccati está ensinando alguma coisa que nem vocês comentaram. Mas todo mundo e a toda hora tem oportunidade para a gente aprender em qualquer lugar desse país. Isso. Perfeito. Então... Só basta vontade, né? Basta vontade. E o orgulho que a gente tem muito grande lá é quando as pessoas saem da Boccati e crescem. Sinal que estudaram, sinal que trabalharam direito, sinal que receberam proposta. E essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Que legal. É que o sinônimo de estudar é estar aberto a aprender. Exatamente. Quando tu se abre a aprender, independente da maneira, tu vai aprender. Seja numa conversa, seja numa aula, independente, tu vai aprender. Pode ser que nem tu deu o exemplo ali das pessoas no curso iniciante, pode ser que elas não estavam tão abertas a aprender e pensaram, isso eu já sei. Começaram a contabilizar tudo que já sabiam. E aí não prestaram atenção naquilo que elas não sabiam. Já chegam fechadas. Tem que estar aberto a aprender. Exatamente. As pessoas se fecham nisso, né? Às vezes na ignorância, às vezes... E olhando agora para o passado, para o teu passado. Quando tu decidiu entrar nesse ramo de negócios, de empreendedor, que naquela época era muito desconhecido, era um matagal ainda, né? Hoje a gente tem nós aqui, por exemplo, que ajuda as pessoas e muitas outras formas de educar. Claro. Por que tu decidiu empreender, criar uma empresa, criar um negócio? O que instalou na tua cabeça? Naquela época, principalmente. Voltando um pouco atrás, tá? Por isso que é uma coisa que a gente sempre conversa, é o seguinte: faça o que tu gosta. Eu sou 6 irmãos, todos se formaram,
O único que não se formou fui eu. Me faltou 1 ano de engenharia e 1 ano de administração. Fez 2, então. Então, a minha primeira experiência como trabalho foi fazer estágio na Grale, na BR-116 aí. Em 3 meses que eu fiz estágio, faltava 1 ano para me formar, eu disse assim, não é para mim, o meu negócio é outra coisa. Aí botei um hambúrguer, um X, na época chamava X, na frente da Grale, para servir os funcionários da Grale, porque a comida lá todo mundo reclamava. Eu gostava, mas a maioria reclamava. Ouviu o mercado? Foi pelo voto, né? O voto da maioria. Aí colocamos o X lá na frente da Grale e fomos bem. E desde aí eu vi que o meu negócio era comércio, que era varejo. Eu sempre gostei disso aí. E aí me instalou bastante. Isso estou falando em 82, por aí. Eu já tenho, eu não sou guri que nem você, já tenho uma... É jovem há mais tempo, né? Eu sempre falo que é jovem há mais tempo. Então ali eu percebi que eu tinha... A minha veia era comércio, minha veia era vendas. Depois do hambúrguer, do X aí, foi colocado o suco natural, que a gente colocou o suco natural... na piscina do Recreio Guarani, colocamos o suco natural na Galeria Martinato e sempre, graças a Deus, fomos bem. Depois disso aí surgiu a Razip, que é a história que eu já falei. A história que contou. E assim vai. Então, eu acho que tem um pouco de sorte, tá? Mas também tem trabalho. Tem muito Claro. Para ter sorte tem que estar trabalhando, né? Tem que estar posicionado. Porque sorte cada um pode ter. Mas se tu tá posicionado bem, a sorte vai valer. É aquela frase, né? Cheguei no sucesso depois de longos 30 anos de trabalho. As pessoas e muitas horas por dia. Exatamente. Muitas horas. É muito sono perdido, né? E isso é a história de qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que decide fazer algo fora da caixa. Isso. Boa. Não adianta querer alcançar o sucesso, querer alcançar pelo menos uma parte do sucesso se não está disposto a abrir mão de muitas coisas, né? Exatamente. Sim. E olhando um pouco assim, tu falou que era muito de ti esse negócio, que tu foi pro comércio e se descobriu ali, e querendo ou não, tu viu um talento em ti, né? Tu viu que ali o teu negócio era vendas, o teu negócio é varejo, e tu acaba descobrindo uma habilidade, uma facilidade para lidar com as pessoas, né? Consequentemente, e aí tu entende mais a experiência que as pessoas querem para poder oferecer isso no teu negócio. Quando tu fala em serviço, é entender o que a pessoa quer e colocar uma experiência diferente. Como é que tu transmite isso, esse teu sentimento para as pessoas que trabalham contigo, para eles também terem essa preocupação com o cliente, para eles entregarem uma experiência para o cliente? Eu acredito que o principal seja que eu sou o que abre a empresa e normalmente o que fecha. Então eu recebo o pessoal 8 horas da manhã, eu já estou recebendo o pessoal. Eu moro perto ali, né? Eu sou o que abre as portas para o pessoal entrar. E eu praticamente fico o dia inteiro dentro da empresa, quando eu estou na empresa. Quando eu estou fora, porque a gente está em feira, alguma coisa assim, ou visitando o cliente. Então eu acho que o exemplo é a melhor coisa do mundo. Eu tenho lá a minha mulher que trabalha também com nós, lá trabalha bastante. Tenho a minha filha que é do marketing, a Eduarda, que também trabalha um monte, então a gente começa a dar o exemplo por aí. Eu confesso que eu não sou muito habilidoso no trato das pessoas, eu sou meio duro, tá? Eu sou contra muitos palestrantes que falam um monte de coisa, porque na prática é um pouco diferente, tá? Eu sou um pouco duro. Mas nessa dureza, hoje de manhã, inclusive, eu recebi uma visita e a pessoa me disse assim, Júlio, vim aqui te agradecer porque tu era duro comigo. E o cara tá super bem. Então a gente também é duro. Claro que muitas vezes eu sou mole também, lógico, né? Mas também a gente é duro porque a gente quer que as pessoas aprendam, que as pessoas cresçam. É dentro do que eu falei anteriormente aí. Sim. Muitas vezes tu te expressa mal e antes eu comentei também que a gente não pode só falar das medalhas, tem que falar das derrotas, né? Então eu confesso dizer que eu não sou um cara muito habilidoso para esse trato. Mas ao longo do tempo me mostrou que alguma coisa certa eu fiz porque as pessoas reconhecem e vêm me agradecer que cresceram na vida também. É uma preocupação de uma maneira diferente, né? Expressa de uma maneira diferente, mas a preocupação ali existe. Sim. Com a intenção de ajudar, com a intenção de levar para o melhor caminho. Sim. Mas eu tenho o pessoal bem engajado. Com certeza. Eu acho que é oportuno dizer também que eu tenho... A Boccati tem 28 anos, eu tenho
2 pessoas com 26 anos. Uau. Uma com 24, uma com 22. Eu tenho 2 sommeliers com quase 20. Tá louco. Entende? Não é fácil. Até manter essas pessoas aqui, né? Elas precisam se sentir atraídas pelo negócio, pela empresa, para continuar tanto tempo ali. Valorizadas. Valorizadas, exatamente. Eu tenho 2 sommeliers com quase 20 anos, 2 estão careca, viu? Porque também eu faço eles sofrer um pouquinho. É uma troca, né? É uma troca. Chega a cair o cabelo. Eles são jovens, viu? São jovens. Começaram com 18 anos, 19 anos, por aí. Então, estão careca. Com certeza. E olhando para tudo que a Boccati oferece, eventos, experiência, vinhos, espumantes, acessórios, presentes, empresas, enfim. Sim. Como que essa diversificação do negócio proporcionou o crescimento da Boccati? Em que momento que decidiram que fazer eventos era uma oportunidade? Bom, já chego nos eventos. Mas assim, para te atender bem um cliente ou uma empresa, tu tem que ter, se tu lança um produto, tu tem que ter estoque. Essa foi uma preocupação e uma briga que eu tive com a contabilidade, que eles passaram a vida inteira me dizendo que não era para ter estoque. E para mim eu continuo achando que o estoque é fundamental. Então eu sempre fui de ter estoque e de nunca botar dinheiro no bolso, essa é a verdade, de fazer em estoque, porque eu quero proporcionar essa entrega rápida para os clientes. Então, isso é fundamental. A história do evento começou porque a gente foi fazendo espaço dentro da Boccati e surgiu a história de fazer o evento, e eu tinha a Eduarda, que é minha filha, que ela se formou em marketing, pós-graduação em marketing e tal, e ela começou a organizar, deu a ideia de organizar um evento lá, uns 12 anos, grande, para 350 pessoas. E no começo a gente ficou meio assustado, logicamente, mas o primeiro evento que a gente fez foi um sucesso total, porque teve uma preocupação muito grande anteriormente, teve um planejamento muito grande e teve engajamento das pessoas, que é fundamental. Então, como esse primeiro evento foi feito todo ele certinho, com várias mãos, preocupação, organizado, os outros ficaram fácil. Hoje fazer evento lá é fácil. É fácil. Eu não estou menosprezando quem organiza, que eles organizam muito bem. Mas assim, eu ficava muito nervoso nos eventos, não fico mais nervoso, porque eu sei que está todo mundo engajado querendo fazer o melhor possível. E tivemos um agora, semana passada, para 350 pessoas, que foi um sucesso. Um sucesso. Mas isso que tu falou é interessante, que tu falou que é fácil e que tu não tá menosprezando quem tá fazendo. Sim. Mas é justamente eles que fazem parecer fácil. Eles que tornaram fácil. Então, para te ver assim, cara, é fácil. Por quê? Porque tem as pessoas ali fazendo, trabalhando, tocando, fazendo acontecer. E aí fica fácil, de fato, né? Sem dúvida. Quais são os serviços que a Boccati presta ali dentro, além do evento? Como é que funciona isso? Um serviço que eu acho que é fundamental, e hoje de manhã, inclusive, a gente viu na loja várias pessoas vindo lá para fazer personalização. Nós temos várias. Hoje nós temos 6 máquinas que fazem personalização. Tanto em champanheira, quanto em madeira, quanto em taça de cristal, quanto em saca-rolha. Legal. E hoje de manhã aconteceu uma legal. Desculpa eu falar isso aí. Pode falar, claro. Mas nós fizemos um catálogo corporativo e a gente faz o catálogo corporativo e, lógico, a gente faz com parceiros, com várias vinícolas. E a gente, no catálogo corporativo, a gente bota o nome da pessoa, gravado a laser, e entrega para a pessoa como agradecimento. E hoje de manhã veio o CEO de uma vinícola aqui e disse assim: Júlio, tive que vir de Bento porque mostrei ontem o catálogo para o meu chefe, que é uma empresa grande, e ele disse: como é que eu não tenho no meu nome? E ele veio hoje de manhã para buscar, pegar o catálogo, botar o nome do chefe, não posso falar logicamente, mas eu quero mostrar a importância que tem de uma pessoa receber alguma coisa com o nome dela. Sim. Fundamental. E eu sempre digo lá pro meu pessoal também: nome e sobrenome. Legal. Nunca nome.
nome e sobrenome, porque todo mundo tem a história. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma história, então tem que botar sobrenome na pessoa. Isso é até científico, né? O som que o ser humano mais gosta de ouvir é o seu próprio nome. É o seu próprio nome. Então, cara, no momento que tu vê algo ali pra ti, com o teu nome, o teu sobrenome, valorizando a tua história, cara, tu sente algo diferente, né? E de onde que vem essa sacada da personalização? É dentro do serviço que a gente fala. O que que tu imagina o seguinte? Por exemplo, eu sou um cara que eu não... Questão TI eu entendo pouco, gostaria de entender bem mais. Mas aí eu tenho algumas mãos que estão lá para entender, logicamente. Mas a gente escuta toda hora justamente isso, das evolução das coisas. E a evolução das máquinas laser hoje é um troço impressionante. Quando eu comecei a ver em feira alguma coisa assim, o pessoal com máquina laser, eu digo, nós temos que... Achar alguma forma de utilizar isso, né? Para os clientes. Se a gente pensa em dar o melhor serviço, tu tem que ter as ferramentas para dar esse serviço. Total. E hoje é uma ferramenta espetacular, espetacular. Eu já vejo hoje, por exemplo, a FS de facas aí de Gramado, FSG, alguma coisa assim. Eles têm algumas franquias no Brasil que eles já têm uma máquina laser. Para a pessoa, quando compra a faca, já leva o nome. Pô, isso aí é uma fundamental. O cara quer dar um presente, vamos... repetir de novo, né? Com nome e sobrenome. E sai na hora com o nome e sobrenome ali da pessoa. Que legal. Então é um serviço que a gente quis fazer e se surgir alguma coisa para melhorar o serviço, nós vamos atrás com certeza. Que legal. Ótimo. Olhando toda essa diversificação da Bocati, todas essas cestinhas, qual foi o maior desafio que tu teve? Boa. Como que tu enfrentou ele? Cara, eu vou te dizer que eu tive pouco desafio na minha vida grande. Porque as coisas foram acontecendo e as coisas acontecem por causa das pessoas. Eu sempre tive ótimas pessoas cercadas comigo. Estou falando das pessoas de 26 anos, de 24 anos. Então, sinceramente, eu não tive muito desafio. Talvez o meu maior desafio foi eu trabalhar bastante e fazer com que o meu pessoal do meu lado trabalhe bastante também. Mas assim, sinceramente, desafios grandes assim, o desafio surge todo dia e essa semana eu falei para um cliente meu, ele me disse assim, Júlio, eu estou estressado, eu não sei se eu não vou parar com o meu negócio. Eu digo, cara, o estresse faz parte do negócio. O estresse faz parte do negócio, na medida certa, logicamente. Entende? Então a gente tem que entender. Então, todo dia estamos resolvendo um problema. Desafio grande, sinceramente. A gente tem uma empresa que, desde o primeiro ano, sempre cresceu um pouquinho. Esse ano nós estamos um pouco estagnados, que o Brasil inteiro está estagnado e são vários os motivos, entre eles o problema internacional e tantas outras coisas. Então nós estamos meio estagnados, mas não estamos aí, nós estamos trabalhando, queremos trabalhar, queremos um desafio e assim vamos seguir. Isso é muito da tua mentalidade. Quando pede assim, cara, quais foram os desafios que tu teve? Pra ti, a maneira que tu lidou com os desafios foi com naturalidade, em saber, no momento que tu começou, tu sabia, cara, eu vou enfrentar desafios, mas eu não vou baixar minha cabeça pra isso. Desafio foi encontrar as pessoas que estão contigo há 26 anos, 24 anos, há 20 anos. Isso é desafio, né? Exato. E tá muito na mentalidade, em como tu trata isso, né? Como é que eu vejo o mundo? Porque tem gente que olha, pode passar pela mesma situação que tu tá passando, mas tu vê de uma maneira e ela vê de outra completamente diferente. E é muito da maneira que tu pensa naquilo. É uma perspectiva de transformar o problema grande em um problema pequeno. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso é essencial para qualquer tipo de negócio, na verdade, né? Se a gente foca no problema, ele cada vez vai ficar mais grande na nossa frente. Exatamente. Ele cresce na nossa frente quanto mais a gente pensa. E esse tempo que a gente passa pensando no problema, a solução vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Sem dúvida. Exatamente. E aumenta. E aumenta. Aumenta. Com certeza. Isso eu falo diariamente pro pessoal. Quando vem com um problema, eu digo, vamos resolver. E o quanto mais rápido resolver, menos problema ele dá depois. Se tu não enfrenta o problema, ele só aumenta. Ele só aumenta. E é aquele pensamento, né? Faz uma vez bem feito, sim, do que duas porcamente, né? Porcamente. Mal feito. Porque dá trabalho em dobro. Sim. Resumindo, dá trabalho em dobro. Dá trabalho, dá desgaste. Dá desgaste. Sim. E isso leva muito a
ao que a pessoa, aquele colaborador pensa da empresa também. Porque pensa assim comigo, se ele resolve o problema uma vez, se ele acontece de novo, resolve o problema outra vez, aquele colaborador vai começar a achar que o problema é a empresa. Sim. Mas na verdade é ele que não está fazendo com excelência. Sim. Então são questões de perspectivas, né? Como lidar com os problemas que aparecem na nossa frente, né? Sem dúvida. Eu queria tocar num ponto agora, Júlio, saber de ti, que a gente falou que hoje a Boccati é referência nacional. Como é que foi essa expansão de sair de Caxias e ir alcançando o Brasil todo? Até pela internet, né? Isso. Sim. Bom, o que aconteceu foi... Nós somos conhecidos nacionalmente não pelo vinho, até porque... Eu sempre digo para o pessoal, nós temos que arrumar sempre alternativa. O vinho tem na Boccati na Ribeiro Mendes, como tem na Boccati da frente, como tem na Boccati da esquina seguinte, como tem na rua do lado, como tem no supermercado. O vinho tem tudo que é lugar, então a gente tem que sempre fazer o diferente. No caso, o serviço. Mas nós somos conhecidos nacionalmente pelos produtos que a gente fabrica, que é a champanheira, que é as taças, que é o sacarolha. Hoje nós temos 4 sacarolhas de fabricação nossa. Legal. Isso... não tem empresa no Brasil que faz 4 sacarolha. Aliás, fazem muito pouco por causa da concorrência da China, mas nós estamos conseguindo fazer sacarolhas com preço super bom aqui. Então a gente ficou conhecido nacionalmente por isso aí, porque, vamos lá, quando as vinícolas começaram a surgir no Brasil e crescer, eles precisavam de material, de acessórios. E aí nós estamos acompanhando esse crescimento com os nossos acessórios. Hoje nós temos 14 tipos de champanheira diferentes, é bastante. 14 tipos. Temos mais de 20 modelos de taça, entre vinho e espumante, certo? Temos uma tecnologia que aqui no Brasil hoje era só nós, agora tem outra empresa que é fazer taça soprada, que é fazer taça modelada. Modelada. Porque a injeção faz reto. Sim. Nós temos uma máquina que faz taça modelada, que é o futuro das taças, que é o que está acontecendo no mercado. As taças injetadas estão ficando para trás. Então nós temos, por isso nós estamos conhecidos, a gente participa de feira, nós fornecemos a maioria das importadoras do Brasil, as grandes importadoras, porque essas empresas precisam fazer merchandise para os clientes, elas precisam fazer campanhas que o cara ganha uma sacarolha, elas precisam fazer campanha que a pessoa receba uma champanheira no restaurante, elas precisam fazer campanha que ela receba um cooler para gelar uma bebida, elas precisam fazer campanha para os jardins, que tem muito no Brasil hoje, esses Wine Garden. Wine Garden, por exemplo, em Bento, é um cliente nosso desde o início, que a gente fornece as nossas taças para eles. Então, nós somos conhecidos nacionalmente por esse motivo. Estamos exportando também alguma coisa, graças a Deus. Legal. Exportando. Que legal. Exportando. Que legal. É muito bom ver o sucesso e é muito bom ver que essa empresa é daqui, da nossa região. Isso é ótimo. A nossa região, ela é uma fábrica de empresas. Total. Tem empresa para tudo que é lado. Sim. Só que poucas alcançam o sucesso. E o sucesso que vocês alcançaram e continuam alcançando, né? Por muitas mãos. Com certeza. Por muitas pessoas que fazem isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Desculpa te interromper, mas esse é um detalhe importante que tu falou, empresas da região. E nós temos um sistema lá que, quando tu faz o orçamento para comprar alguma coisa, sempre a preferência é comprar de empresa da região. Que legal. Dentro do possível, Sim. se compra matéria-prima, alguma coisa assim, sempre da região. Que legal. Sempre daqui da a nossa valorização do nosso, né? Isso é ótimo. Que bacana. Júlio, para encerrar, eu queria te pedir uma dica. Se tu pudesse compartilhar uma dica para nós, pra gente empreender melhor, trazer um sucesso para o nosso negócio e como que a gente pode superar os desafios. Eu diria que tem muitas dicas, por exemplo assim, e cada um tem, vamos dizer, na sua cabeça algumas. Eu tenho na minha cabeça algumas. Transparência, ética, muito trabalho. Aliás, o pessoal, eu estou com 65 anos, tá? E eu brincava com o meu pessoal lá, quando eu fizer 60 eu vou diminuir meu trabalho. Eu trabalho mais hoje que aos 60. Mas eu não reclamo, tá tudo bem. E nós estamos num ano desafiador, em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, não é só no Brasil, que o trabalho vai superar essas coisas aí. É isso aí. Estudo,
o que nós comentamos aí, especialização, procurar muita informação, muito relacionamento. O relacionamento é um troço espetacular, porque o ser humano, na verdade, dentro do possível, ele quer ajudar as pessoas. Então, quando tu tem um bom relacionamento, que a pessoa que tu tem um bom relacionamento sabe que tu está precisando de alguma coisa, ela vai fazer de tudo para te ajudar. É isso aí. Então, fundamental. Tem várias coisas que eu acho que é importante. Né? Claro. Mas essa aí é ética, transparência, trabalho. São os que se destacam, né? São os que se destacam. Júlio, muito obrigado pela tua participação aqui no Bradocast. Foi uma participação muito rica, nos trouxe muito conhecimento, porque eu digo isso, né? Não tem nada melhor do que ouvir uma história de sucesso. Porque a gente aprende com as dicas, a gente aprende com as histórias, a gente aprende com os desafios superados. E o que tu compartilhou aqui com a gente, com certeza as pessoas que estão assistindo vão levar para a vida, assim como nós também vamos levar. Então, muito obrigado pela tua participação aqui no Bradocast. Obrigado, e eu quero dizer que também uma coisa que a gente briga bastante, lá briga no bom sentido, é o seguinte: nunca acha que tu está ensinando, tu tem que achar que tu está aprendendo. Boa. É isso aí. É um prazer te receber. Um abraço para a minha equipe lá. Um abraço, com certeza. São elas que fazem o sucesso, né? Sem dúvida. Com certeza. Júlio, aproveitar também, se tu quiser falar com possíveis clientes, como é que eles acham a Boccati, né? O que as pessoas podem esperar da Boccati também? Onde é que fica o endereço, o contato? Como é que as pessoas podem achar a Boccati? Boccati é Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2043, bairro Santa Catarina. Boa. Eu tenho um segundo ainda, não? Pode, Vou contar uma história. Fica à vontade. Eu gosto de história legal para vocês. Top. Caxias do Sul, nunca pensei em abrir filial. Nunca. Já tivemos muitas oportunidades de abrir. Nunca pensei, porque eu tenho que fortalecer o que a gente tem lá. Mas o negócio legal é o seguinte: quando nós começamos lá, em 95, as pessoas... Isso é um negócio bem interessante de logística. As pessoas diziam assim: Júlio, é muito longe aqui. É muito... Não, tu está muito longe. Tu está muito longe. E ano a ano que foi passando, ficou cada vez melhor para nós, porque hoje o pessoal diz assim: ainda bem que é aqui que tem estacionamento. Que tem estacionamento. Então, nós somos comodistas, logicamente. A gente quer estar na frente, nós queremos estar no primeiro lugar. Então, essa é uma história legal que hoje... A gente, graças ao estacionamento, a gente pode receber várias pessoas. Muitas pessoas, é isso. Muito obrigado, Júlio, pela tua participação. Muito obrigado a você que assistiu. Todas as informações da Boccati, quanto endereço, site, tá tudo na descrição desse episódio. Então, se você tem interesse em conhecer mais a empresa, conhecer o espaço da Boccati lá também, todos convidados, né, Júlio? Sempre convidados. É isso. As informações do Bradocast estão na descrição também. Sim. Então, para nos seguir no Instagram, LinkedIn, em todas as plataformas a gente está presente. Compartilhem esse episódio, acho que isso é importante, né, cara? Compartilhem esse episódio com as pessoas, os empresários adoradores de vinho, que a gente conhece vários, hein? É isso. Vários adoradores de vinho. Muitos. E aqueles empresários que querem aprender com histórias, cara. Eu acho que esse podcast tá rico nisso, né? É uma história de sucesso absurda. A Boccati é referência no mercado, então compartilhem com as pessoas que com certeza vão gostar desse episódio. E é isso, mais alguma coisa? Não, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.